Israel no século depois de Cristo. Agora a gente vai ter uma ideia um pouquinho do Israel antigo e mesclado com o Israel atual. Bom, o Tanakh nós já explicamos, lembra? Que não é nome de japonês, é a junção. É a junção. O Tanakh é a junção do Torá, Netuvim e Ketuvim, que é a lei, né, os profetas e os escritos. Então, eu não preciso ler, porque a gente já viu isso aí, né? Lembra? Então, já tá aí na cabeça. Agora, eu queria ler sobre a sinagoga. Sinagoga você precisa. Obrigado. Os maçoréticos é o maçorético. Obrigado. Significa tradição, né? Eles são um grupo que depois de Cristo, pastor, eles são tipo os bereanos, né? Que eles conferiam. Era um pessoal que zelava para que a tradução fosse o mais ortodoxa possível. Vamos supor que o pastor Cid deixa uma carta para a igreja e vai para o Brasil. Aí, para que ninguém pegue essa carta e deturpe a carta, ele deixa o irmão Adalberto, eu, Pedro, zelando pela carta. Quando a irmã Emília fala assim, a carta do pastor está aqui, a carta está aqui. Então, os maçoréticos, esse pessoal que ficava conferindo se as traduções, porque o maçorético é depois de Cristo. Se não me engano, é o segundo século já. Ou mais, né? Ou mais, os maçoréticos são mais aí. Então, eles vão, e glória a Deus por eles, viu? Glória a Deus por eles, porque eles vão ser os guardiões de muita coisa para não sair errado aí. Entendeu? Por isso que eu acho bonito como Deus conduziu a tradução. Pode ver que a academia não fala muito não, porque eles sabem disso. Desde o começo, os copistas, os amanuenses, né? Lá atrás, os escribas era mais... Rapaz, os escribas tomavam banho quando escrever a palavra. E se eles errassem o nome de Deus, rasurassem, acabou. Aquele capítulo acabou de escrever tudo de novo. E para escrever a palavra, no caso não é Deus, né? Eterno, Altíssimo, era diferente, uma escrita, a caneta é diferente. Isso aí é histórico, assim, é real. Sim. Eu já falei isso, porque hoje em dia a pessoa chama Deus de você. Pois. Não, assim, por exemplo, música, às vezes tal, você Deus, tal, você Jesus, parece que está falando. Eu falei com uma pessoa aí, porque isso não tem prova, isso tipo história, sim, coisa de antigo, igual quando a gente fala aqui, quando meu pai estava conversando com alguém, a gente não podia nem olhar na porta, falou assim, isso aí é coisa que passou, hoje a gente está falando, ninguém está falando por cima e tal, então é mais ou menos assim. Daí, tipo assim, a pessoa falou, mas isso é real. É real, pastor. Eles usavam uma caneta, eles tomavam... Sim. Exatamente. E tinha uma roupa especial também. Então, hoje, tinha roupa. quando a gente vai na presença do Senhor, não deveria ser assim. Exatamente. O problema é o seguinte, pastor, quanto menos você conhece de Deus, menos você tem respeito. Exatamente. O que define a reverência é o conhecimento. Quem não tem, não passa despercebido. Né? E mais quem não tem conhecimento, não tem reverência. O que define a reverência é o conhecimento. Se eu vou falar de medicina, eu não sou médico, eu li alguma coisa, eu falo de medicina, mas eu sei que o Adalberto é doutor, e ele entra na sala. O que acontece comigo? O que acontece comigo na hora que ele entra na sala? Não, você vai dar a palavra para ele. Seu. Ou então, eu falo, doutor, eu vou falar aqui, depois você pode me corrigir aqui, porque eu conheço, reverencio. Você não conhece Deus, não reverencia Deus. Deus é um amuleto. Só que tem um monte... Interessante essa coisa. Só que tem um monte de entendido aí. O pessoal atrela, que o pastor acabou de falar agora aqui, sobre a nova geração de hoje. A geração dos entendidos. O pessoal se forma um monte de coisa aí. Letras. O pós-moderno. E aí ele cria uma situação de... Puxa, você queria aqui. A geração de hoje não tem noção do que é pai de verdade. Porque a referência do pai antigo é um Deus. O próprio Deus que pensa pai, pensa mãe, vem lá dos antigos. E o pessoal hoje ninguém mais faz isso.
Então o pessoal trata o mesmo Deus hoje como se fosse o pai dele. Tem uma palavra, um versículo que eu não lembro agora, que diz assim, que surgiu uma geração que não conhecia o Deus dos seus pais. É. É essa geração que tem hoje. Vamos longe. Vamos longe. Esses 400 anos que o povo ficou no Egito. Só um pouquinho, pessoal. Gente, temos que coisa aqui. Termina a ideia. Quando ele sai do Egito, ele sai sem crença nenhuma. E quando vai lá e a lembra novamente. Aí tem aquele poste, vamos lá. Como é que surge a sinagoga? O termo sinagoga vem do grego. É a página a 11, a lição 11. Não, já passou. É. Agora é sinagoga, é isso? Eu pulei, não? Não. Sim, com, junto, água, conduta, educação. Cujo significado será assembleia. Já em hebraico, o nome é Beit Knesset. Lembra da palavra Bet que eu coloquei aqui, que é lar? Bet é lar, Beit é casa. Knesset, significando casa de reunião ou de oração. Em Yiddish, o termo equivalente é su ou shu. O Yiddish é aquele hebraico que nasceu na Segunda Guerra com os europeus, né? Desculpa, pós-guerra, antes da guerra. Do latim, escola. Está vendo aí a palavra escola? Através do alemão, Schule, o que expressa o hábito de se referir à sinagoga como escola. Por volta de 537 a.C. O reino de Judá foi conquistado pelos babilônicos e sua população dispersa. Depois do regresso do exílio na Babilônia, o judaísmo começou a se desenvolver, com o culto centrar-se na sinagoga, um hábito adquirido na Babilônia, devido à inexistência de um templo. Aponta-se Daniel, olha aí, ó, Daniel como mentor da sinagoga, pelo fato de se reunir com remanescentes do cativeiro em sua casa e ler as escrituras e orar. Veja, Daniel, tem um versículo na palavra que fala que ele orava 3 vezes por dia. Então, os judeus olhavam aqui e falavam, meu Deus, ele está longe de casa, não temos o tempo. Ele continua voltado para Jerusalém. Inclusive, essa ideia, pastor, de orar, que o judeu tem no mundo inteiro, o judeu, o mundo inteiro, ele ora para o lado de Jerusalém. Ele se posiciona e ora. O judeu, né? Porque a parte dele, a gente precisa fazer isso. A gente não é... Então, ora em qualquer lugar, Deus abençoar, mas o judeu, ele se vira aí, né? Com o pão que pá, ele ora, põe o talit. Vamos respeitar, né? Então, é Daniel que tem essa ideia. Daniel que reúne e depois está na sinagoga. Quando eles voltam para a Babilônia, né? Para Judá, então eles não têm mais o templo, né? Então, eles criam pequenos locais para a leitura da Torá. Inclusive, o cântico ele é interrompido por causa do lamento. A oração tem uma oração que era cantada, o Halel, são cantados e tal. E aí, mas não é aquele cântico de Davi, não é o cântico de Davi. Depois da sinagoga, eles vão resgatar os salmos. E agora eles cantam, né? Mas até então não. Amém? A questão da música agora. Apesar de não aparecer o termo música na Bíblia, olha aí. Porém, traduz-se por a música Mishari. E refere-se ao gênero oriental influenciado pelas músicas árabe, turca, grega, que foram trazidas em Israel pelos judeus Mizraim e sefarditas. Os sefarditas são os da diáspora, né? O termo música foi inserido pela Septuaginta. No entanto, a origem desta palavra está em grego. Simbolizava as musas, que eram 9 moças, né, que vinham alegrar os deuses do Olimpo. Ou moças que vinham cantando, alegrar... acabei de falar isso, os deuses do Olimpo. Israel pode ter desenvolvido, ao longo dos anos, algum estilo musical, claro. Porém, sua originalidade remonta dos hebreus e ao Egito. Nota-se que Abraão propôs uma festa para Isaac. Lembra disso, irmãos? Está lá em Gênesis 21. Que festa é essa? Israel não era nem país ainda? Que festa é? Porque era costume dos sumerianos. Certamente houve música e dança, como também Israel passou muitos anos no Egito e deve ter assimilado algum tipo de preferência musical, bem como de outros povos, porém, na sua obra musical, dirigia-se a Deus unicamente. Você lembra que Abraão, edificou 4 altares? O primeiro foi em Sicar, né?
depois foi Hebron, depois foi Moriá. Quem ensinou Abraão a edificar o altar? Israel fazia isso. Então, os pais deles faziam isso, os avós, para algum outro Deus. Já era uma coisa comum. O Abel fez isso lá atrás, né? E ele fez o primeiro altar em Sicá. Sicá significa ombro. Então, ele carregava a responsabilidade de uma nação, né? E Cristo carrega a cruz no ombro. E ele morre no Monte Caveira. Aí você vê que os levitas levavam a arca no ombro. Então tem tudo a ver, né? Quem ensinou para ele que tinha altar? Ele assimilou de alguém, dos avós, dos pais. Então, assim, Israel é uma fonte de sugestões. A sinagoga também vem desse tempo aqui. Não tem um termo bíblico assim, façam as sinagogas, reúnam-se em pequenos locais. Não. O costume nasceu dado o que o Daniel fazia, exatamente, na tradição. O simbolismo atual. Israel é um dos países que mais possuem símbolos, tá? Embora seja contra ícones como imagens, porém possui outras imagens para calçar a cultura. Desde o Mezuzá, símbolo colocado nas portas, que é o que tem um Shema, né, que é a oração, Shema Israel, Adonai Eloheinu Renu, Adonai Eloheinu Echad, ouve Israel, teu Deus único Senhor, até a moderna bandeira. Israel possui vários símbolos para ensinar as gerações. O menorá, o candelabro, a estrela de Davi, o tefilim, o talit. São inúmeros símbolos. A bandeira de Israel foi adotada em 28 de outubro de 1948, 5 meses após o estabelecimento do país. Ela mostra uma estrela de Davi. Não há comprovação arqueológica dessa estrela, a não ser tradição oral. Remete ao talit, o chale ritual da oração judaica. Talit, que significa oração, né? O kippá é outro símbolo bem comum. Significa a humildade do homem para com Deus. São cerca de 30 peças de símbolos. A maioria vem da tradição oral ou passada de pai para filho, não necessariamente entre a Bíblia. Um fato curioso aqui, irmãos. O talit, que significa orar, vem da expressão. A expressão talit, ela vai aparecer na Bíblia, acho que 3 vezes só. Quando dedicou o templo, quando Ana orava, e parece que Jonas, eu não tenho ainda essa, mas que Jonas, são 3 vezes que aparece essa. O talit é uma expressão profunda de oração. É o nível mais profundo de oração. Poucos chegam lá. E quem chegou, a Bíblia inteira tem 3 menções só, né? E nas 3 vezes foi algo assim fantástico. Mas eu não quero ver pano, eu quero ver a vida mesmo, né? O pano é fácil. A última prova. É a última, né? Vamos para a última prova. Vem aí a irmã Lucilene. A dança está no mundo inteiro. A dança é uma expressão cultural. Os africanos arrebentam, né? Mas acabou ali. Atenção, a hora da injeção. Não vai doer não, tá? Que eu tô feliz que vocês vão tirar 10. E aí, pessoal, a última prova da matéria, a última prova do dia. Não fica triste, semana que vem tem mais. Número 1. O termo Tanakh. A. Refere-se ao conjunto de livros Torá, Netuvim, Ketuvim. B. Refere-se ao conjunto de papiros de Alexandria. Opa, peraí. Até caiu aqui o negócio. Refere-se ao conjunto de pergaminho da Turquia. Fácil, né, gente? 2. Falso ou verdadeiro? Entende-se que a sinagoga nasceu no evento onde Daniel pedia a restauração do cativeiro babilônico 3 vezes ao dia. Isso é verdadeiro ou falso? Número 3.
música é um termo que não aparece na Bíblia. Ao invés, aparece adorar, enaltecer, louvar, salmos. Isso porque a música é uma palavra que se referia às peças melodiosas dos babilônicos, às danças e sons das musas para os deuses da mitologia grega, ou C, as peças de artes da cultura egípcia. 4 e última. Os simbolismos são aproximadamente quantos símbolos usados pelo povo de Israel na atualidade? 26, 38 ou 30? Acabou! Manda para mim o boletim, para me dar nota para vocês. Alguma dúvida? Então é isso aí, gente. Semana que vem, matéria nova. Por hoje é só, pessoal. Tem mais uma aula? Fica aí. Não tem prova. Por hoje é só a prova. Ok, provinha fácil. Até a Manilza fez aí, ó. Até ela acertou. Você está em Londres, né, Manilza? Está em Londres, né? Que bênção. Aleluia. Vamos lá.